Olá, eu sou o Leandro Gon e vou falar um pouquinho para vocês de um trabalho que eu fiz e nós chamamos ele de Saga da Usina. Saga da Usina porque o trabalho foi executado numa usina e no decorrer das imagens que eu for mostrando para vocês, vocês vão entender por que uma saga, né? O que é uma usina na verdade? Né? O ambiente de uma usina é um ambiente extremamente hostil, um ambiente poeirento, né? Ou seja, no período de seca tem muita poeira e no período de chuva tem muita lama, enfim. Geralmente esses ambientes são muito flexíveis, não pela natureza, mas pela exigência do local de trabalho, né? Ou seja, uma sala que é um setor X, os caras acordam no outro dia pensando em fazer um setor Y. Isso acontece muito e isso causa desgastes, né, na infraestrutura de rede, principalmente, porque tem muita alteração. Ou seja, se a sala tinha 5 pontos de rede, ela passa a ter 10 por algum motivo, ou 15, ou 20, sei lá. Ou ao contrário, né? Às vezes é um ambiente que era muito grande e o pessoal diminui drasticamente esse ambiente. Eu já vi acontecer várias vezes de fazer divisão dentro de um escritório com vidro ou com outro material. E isso traz algumas consequências, né? Olha só esse hack. Esse hack provavelmente foi feito na correria, né, pela própria natureza que vocês estão vendo aqui da maneira que ficou o cabeamento. Isso é natural de acontecer nessa circunstância, mas provavelmente não foi feito por um pessoal qualificado, não foi feito por um pessoal preparado para esse tipo de demanda, e não tem nada de errado com isso. O fato é que quando você faz uma mudança desse tipo, né, sem planejamento ou sem preparo que anteceda essa mudança, acontece isso aí. Acaba que fica da maneira que dá para ficar. Dá uma olhada nesse split de telefonia. Por incrível que pareça, isso é muito comum, tá? Eu já vi inúmeras vezes. Existe mecanismo, existe ferramentas para você não ter que fazer isso, mas acaba sendo feito dessa forma. O fato é que a parte de telefonia, quando ela é analógica, ok, não tem problema nenhum, né? Na verdade, o problema que poderia acontecer seria se um cabo desse desconectasse ou alguma coisa do tipo. Mas é um parzinho só, basta colocar no pino 4, pino 5 lá no conector, você não vai ter dor de cabeça em relação ao funcionamento disso aí, né? Agora, se fosse uma rede VoIP, por exemplo, que o padrão exigido é um tráfego de rede, aí a história, um tráfego de dados, na verdade, né? Tráfego de redes. Tráfego de dados, a história poderia ser diferente. A gente poderia ter problemas e muito graves, né? Quando você faz uma splitagem. E olha, deixa eu falar uma coisa, eu já vi splitter, vou mostrar para vocês fotos mais para frente, eu já vi splitter de cabo de rede. Por incrível que pareça, tem uns artistas que conseguem fazer um splitter de cabo de rede. Tem um vídeo que eu fiz lá, no momento da execução desse trabalho. E aí, meninos e meninas, mais um hackzão aqui pra gente organizar. Na verdade, o cabeamento foi tudo feito direto, espetou nas portas do switch com RJ45 macho, como vocês podem ver, eu já torei eles tudo. Agora a gente vai instalar os back panels, tentar fazer uma manobrinha aqui para ficar bacana. Agora são 7 horas da noite, o serviço vai longe, hein? Umas 3, 4 horas de serviço aqui fácil. Beleza? Abraço.
foi num momento muito tenso, né? Porque foi em plena pandemia, enfim, uma série de coisas, uma correria, na verdade, também para poder executar esse trabalho, tá? E na verdade eu não consegui tirar tantas fotos como eu gostaria de ter tirado pela própria natureza do trabalho, ou seja, eu tinha que fazer às vezes na correria porque a gente parava um setor, a gente emitia um comunicado para aquele setor se locomover para outro, para a gente poder parar, fazer essas readequações, e isso acaba tirando um pouco o tempo nosso, né? Para quem está executando na verdade numa correria como essa, e você tem que dar prioridade para a execução do trabalho às vezes, e acontece que eu não consegui tirar muitas fotos como eu gostaria, mas tem algumas aí que eu vou mostrar para vocês. Os materiais foram reaproveitados, ou seja, o máximo que a gente pôde reutilizar de conector, patch cord, patch panel, alguns foram substituídos, mas a grande maioria foi reaproveitado o material que já tinha, que era um material de boa qualidade, por sinal, né, e nem sempre existe a necessidade de você substituir o material, a não ser que você esteja fazendo uma modificação de categoria, ou se você está fazendo uma implantação nova. No caso, como a implantação já existia, a gente só readequou o cabeamento, ou seja, a gente simplesmente pegou os cabos que estavam soltos nesse caso e colocou eles em patch panel, né? Foi batido um bastidor, passou a utilizar o patch cord que não tinha nesse caso aí. Então o que acontece? A gente pegou os patch cords que foram removidos de outros racks, que foi inclusive desativado, e utilizamos nesse. Por isso que o cabo é azul, o patch cord é amarelo, e vocês vão ver algumas situações dessas. Não vejo nada de errado com relação a cores e tal. Mas enfim, como eu sei que agora está tudo ok? Né? Qual é o mecanismo que eu utilizo para falar, olha, agora isso está legal? Porque qual que era o BO desse hack? Qual que era a grande sacada, né, do serviço que foi executado versus como estava? Quando você não tem um hack estruturado, ou seja, você tem o que a gente chama de bad build, né? uma construção ruim, acontece que você não tem... O que aconteceu? Problemas técnicos. Como eu estava dizendo, qual que é a grande sacada, né, do diferencial da maneira que estava o hack com o trabalho que foi executado no intuito de melhorar? O primeiro problema que a gente tinha ali era um problema de ingerência, ou seja, se você tem o cabeamento sem identificação nenhuma, sem estar dentro dos padrões, ou pelo menos das recomendações de boas práticas, né? Acontece que você realmente fica vendido, a ponto de alguém ter que chamar o Leandrão para resolver. Então, quando você tem um hack dessa maneira, ele te traz ingerência, que eu considero um dos principais problemas, né, do hack estar daquela forma. Aí tem gente que me pergunta, mas não funciona desse jeito? Funciona, se você pensar em um único cabo de rede, né, um único enlace, um ponto a ponto, como alguns chamam, né, que não é bem o conceito de ponto a ponto, mas um único cabo de rede desse, com o único propósito de transferir dados, né, transportar dados, funciona? Depende, funciona. O lance ele vai dar pequenas falhas, ou micro falhas, não sei se eu posso chamar assim, mas são pequenas falhas, que o usuário que está ali no dia a dia, no hands-on, utilizando a sua máquina, provavelmente não vai perceber, ou de vez em quando ele vai perceber, mas não é pelo pequeno problema que o cabo de rede que está alimentando a máquina dele, ou seja, está interligando a máquina dele a algum lugar, esteja tornando perceptível para ele. Quando ele percebe, é por um acúmulo de outros problemas. O cara que mais sente isso, no caso, é o switch, né? O distribuidor da rede.
porque ele tem que coordenar todos esses pequenos probleminhas, que um leva ali um pouquinho, o outro leva ali um pouquinho, o outro mais um pouquinho, aí vira aquele big problema, saca? Então, o cara que mais sofre com a parte de transmissão de dados, nesse caso, de um hack que está ingerente, vamos dizer assim, né, que está causando pequenas falhas por pequenos motivos, como você tem um conector feito direto na ponta do cabo. Tem um monte de gente que me pergunta, Leandro, mas funciona? Claro que funciona, mas não foi feito para isso. Se você pegar seu carro, sair da sua cidade e for para a cidade vizinha mais próxima, na contramão, você vai chegar? Vai chegar, mas não é correto. Existe uma lei para isso, você vai ter uma série de problemas, provavelmente. Né? Então, voltando ao caso, que funciona, funciona. O lance é que a pequena falha que ele vai causar, junto com as outras pequenas falhas de todos esses cabos que vocês viram aí nas imagens, vai fazer com que o switch gaste mais processamento para tratar esse problema. Né? Aí você imagina numa topologia maior, que esse switch está interligado a outro switch, que está interligado a outro switch, que está numa malha de switches. Acontece muito, tem muita empresa que é dessa maneira. Acontece que todos esses switches vão tratar entre si esses problemas. E isso vai gerar um gargalo, de repente, um principal problema é o broadcast, né? Porque quando você tem um ruído inserido no pacote de dados, né? Você tem uma retransmissão porque o outro lado não entende, fala, não entendi, manda de novo, vai virar aquela anarquia que não é assunto para esse vídeo. Mas, enfim, a sacada do hack, quando ficou pronto, né, da maneira que vocês viram aí, é que agora eu sei para onde os pontos vão, eu sei quem é cada um deles, eu sei como o hack está interligado, ou seja, aquele ponto, tem um petcord, esse petcord está indo para onde? Está indo para o switch, está indo para um outro equipamento, está indo para um dispositivo de voz, sei lá. Agora eu sei aonde está cada coisa. Então o primeiro problema que eu resolvi foi o problema de gerência. O segundo problema que a gente resolveu foi pequenos ruídos, pequenas falhas, né? Pequenos ruídos não, pequenas falhas que poderiam estar acontecendo. Agora o cabo está num padrão, né? Um padrão que a norma exige, e isso me diminui muito a quantidade de possíveis falhas. Então, hoje o cliente, eu tenho certeza que ele não tem mais problemas de falha como ele tinha antes. O ponto ele parou de funcionar. De repente, eu estou sem rede. Isso acontece muito, mas muito. Então esse foi o segundo passo importante que eu acho que a gente consegue resolver, né, quando a gente faz esse tipo de estruturação. Então, primeiro é a documentação, você passa a ter gerência em cima do cabeamento. E o segundo, principal ponto, é que eu acredito que eu pare de ter pequenas falhas. Essas pequenas falhas são chatas e elas podem muitas vezes parar o seu negócio, né, ou o negócio do seu cliente. Isso é muito, muito prático, tá, de acontecer. Vocês já tiveram alguma situação parecida com essa? Se vocês tiverem, comentem aí, fala pra mim o que você já passou de situação e comenta aí, compartilha esse vídeo, mande para os seus brothers aí que são loucos como a gente, né, de estar metido nesse mundo de infra. E é isso aí, galera. Obrigado.